Amigas e amigos, o governo está anunciando a destinação de 55 bilhões de reais, dinheiro que está no BNDES, e também tem esta verba aí de 1,6 bilhão que o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, destinou também para a saúde. Esse dinheiro, do acordo espúrio da Operação Lava Jato nos Estados Unidos, essa tentativa de formar Caixa 2, que na verdade é lavagem de dinheiro. E eles queriam criar um fundo lá, o Dallagnol, aquela turma toda dele, uma história bem conhecida que a gente acompanhou aqui neste ou outro lado da notícia, passo a passo. Mas antes de prosseguir, eu sou o Oswaldo Bertolino, este é o Outro Lado da Notícia. Bem-vindas, bem-vindos ao Outro Lado da Notícia. Hoje é dia 22 de março de 2020. Peço para você aqui no YouTube compartilhar, dar um like, se inscrever, comentar e também o podcast no Spotify. Enfim, que você ajude a divulgar o outro lado da notícia. Somando o dinheiro do BNDES com este dinheiro que o STF tirou das mãos da Lava Jato, que é importante dizer que é um dinheiro espúrio, é um dinheiro, é isso que eu disse, né? Dinheiro de Caixa 2, de lavagem de dinheiro, mas enfim, o ministro inicialmente tinha dado uma destinação desse dinheiro para a educação e agora ele tomou a decisão de que esse dinheiro deve ir para a saúde. O acordo foi de 2,5 bilhões de reais. O que foi feito do restante desse dinheiro, né, ninguém sabe, isso não é público. Aliás, é uma prática da Lava Jato, desde que ela foi constituída, fazer negócios obscuros. É uma caixa preta aquilo lá, que atua à margem da lei, à margem da Constituição. Não tem uma fase da Operação Lava Jato que não tenha maracutaia. A indústria da delação premiada, os sequestros que eles fizeram, inclusive sequestro relâmpago, como foi o caso do ex-presidente Lula no episódio do Sérgio Moro. Eu sempre vou lembrar isso aqui, a gente não pode esquecer nas mãos de quem o país caiu, quem é que está comandando o país. E agora a gente chega nessa situação dramática aí desta pandemia da Covid-19, do coronavírus, e quem está no comando do país é esse tipo de gente. Mas a questão essencial, o fio da história, é que esse dinheiro agora vai para a saúde, ou pelo menos uma parte dele. O restante, sabe-se lá para onde foi o restante desse dinheiro. No caso do BNDES, os 55 bilhões também é dinheiro que eles estão remanejando do FAT, do Fundo de Garantia, ou seja, não tem dinheiro do Tesouro, não tem uma política de Estado para enfrentar a situação. Isso aí, de mais a mais, é um dinheiro que não resolve nem, sei lá, 0,001% do problema. Quantas pessoas não vão ficar aí na Rua da Amargura, sem perspectiva, sem salário? As pessoas que perdem o emprego, o pequeno comerciante, o pequeno empresário, o médio empresário, ou até mesmo o grande empresário, agora precisaria de uma política de Estado também para socorrer esse setor, esse aspecto do efeito aí da Covid-19, do efeito da pandemia do coronavírus. É mais um sintoma de que esse governo não tem nenhuma condição de administrar um problema tão complexo como esse, tão dramático como esse. Os pronunciamentos que a gente vê por aí, tanto fala-se muito do Bolsonaro, mas a gente tem que pegar os outros também. Falei aqui no vídeo passado do Sérgio Moro, do Paulo Guedes, tem também o ministro das Relações Exteriores, do Ernesto Araújo, que foi chamado no editorial do Grupo Bandeirantes de Comunicação de idiota, para se ter uma ideia de como essa gente se desmoralizou, se isolou do povo, das forças políticas, se isolou de tudo. Como diz o editorial do Grupo Bandeirantes de Comunicação, quer dizer, um idiota está ocupando a cadeira que foi do Rio Branco, do Santiago Dantas, do Oswaldo Aranha e tantos outros, agora recentemente do Celso Amorim, no ciclo de governos dos ex-presidentes Lula e Dilma. Então, é uma turma que definitivamente a gente tem que ver como é que a gente faz para se sobrepor às suas idiotices, como diz aí o editorial do Grupo Bandeirantes, e, ao mesmo tempo, procurar caminhos para que o país tenha uma outra condução,
para que o país tenha, de fato, né, um rumo, que tenha, de fato, uma liderança ou lideranças com condições de dar respostas para esta grave situação. Os pronunciamentos aí dos governadores, todos os governadores, o Flávio Dino do Maranhão, do PCdoB, ele foi mais enfático nesse sentido, quer dizer, eles estão se articulando pela internet, não pode fazer reunião presencial, fazem grupos de WhatsApp e tal, ficam discutindo, porque eles precisam tomar uma decisão que o governo federal fica atrapalhando. E o Flávio Dino disse, nós estamos fazendo o que o governo federal devia estar fazendo. O próprio governador do estado de São Paulo, quando ele anunciou aqui ontem, no sábado, dia 21, que ele anunciou as medidas para o estado de São Paulo, ele chegou a ironizar o Bolsonaro, quer dizer, não é uma gripinha, né? E como eu disse também no vídeo passado, quero dizer, o mundo já enfrentou as fases mais críticas, ou já entrou na fase mais crítica da pandemia, no caso da Europa, por exemplo, as previsões são de que ali ainda eles estão no início da curva ascendente da pandemia. O chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, ele disse numa entrevista que ele deu hoje, está lá no meu site, o outro lado da notícia.com.br, que ele diz, o pior está por vir. Ora, se o pior está por vir na Europa, como é que o Brasil passaria por essa situação sem passar pela fase que a Europa está passando? Aquilo lá não serve de lição? Eles não conseguem enxergar para aquela realidade e tomar medidas aqui no sentido, né, de se antecipar aos acontecimentos? Agora, uma questão essencial, por exemplo, eu fiz um artigo também, vou deixar aqui o link para vocês, comentando um pouco do ponto de vista econômico, as medidas que estão sendo tomadas lá na Europa. Eles têm esse problema do teto de gastos, a emenda do teto de gastos que eles fizeram aqui, eles tinham lá já faz tempo, é o famoso Tratado de Maastricht, que os países da União Europeia são amarrados com um teto de déficit que eles podem operar até 3%. Ninguém respeita o teto, mas o fato é que tem o teto, e eles precisam voltar ao teto. De um jeito, se eles ultrapassarem o teto, depois eles têm que voltar ao teto. É um pouco o drama da Grécia, da crise da Grécia, a crise que atingiu os chamados países da periferia da Europa, Grécia, Espanha e Portugal, sobretudo, foram vítimas deste teto. Agora, o que disse a presidenta do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde? Ela disse que o Banco Central Europeu está desconsiderando tudo isso, quem está rompendo o teto, que esse negócio de teto já acabou lá. Ela disse que o Banco Central pode sim, o Banco Central Europeu pode sim adotar todas as medidas possíveis para socorrer essa situação. Teve um caso recente, nesse episódio aí da Itália, a Itália elevou os juros e ela fez assim um pouco de vistas grossas para essa situação e ela foi duramente criticada e ela voltou atrás. Agora aqui no Brasil nem se fala dessa situação, como que o Banco Central está tratando disso. Quer dizer, fez reunião agora recentemente, reduziu em 0,5% a taxa de juros. Quer dizer, não é só a taxa de juros que vai resolver isso, evidentemente. É preciso reduzir a taxa de juros, mas é preciso também cessar essa sangria do orçamento que drena cerca de 400 bilhões de reais por ano. Vejam bem, vamos fazer as contas aqui, só com o pagamento de juros, o Estado brasileiro gasta em torno de 400 bilhões de reais por ano. Agora vem o Banco Central com 55, o BNDES com 55 bilhões de reais, para uma situação tão dramática, uma realidade tão dura que se prenuncia aí para o país. E é importante lembrar também que o Brasil está entre as 10 economias do mundo, as maiores economias do mundo. Quer dizer, tem riqueza aqui, tem condições sim. O que precisa é romper com esta situação, essas amarras que esse projeto aí, desde o golpe, desde o governo usurpador do Michel Temer, que eles vêm adotando, de amarrar o Estado a esta lógica de estabilizar o pagamento de juros aí da dívida pública, esse dreno que suga recursos do Estado, suga recursos do orçamento, para cair aí no mundo financeiro. Quer dizer, isso que precisava ser revisto com urgência, imediatamente. Não vamos pagar mais nada aqui, viu?
O que nós temos aqui, nós vamos bancar a situação que está se pronunciando no país. Você precisa ter um governo que tenha peito para fazer isso. Mesmo o governo dos Estados Unidos está fazendo isso. Fez lá um pacote, né, à maneira do Trump, evidentemente, né, inclusive o Banco Central, o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, tem um programa lá de destinação de 60 bilhões de reais para alguns países que têm crises cambiais. E entre eles está o Brasil, tem Singapura, Coreia do Sul, tem outro México, outros países aí. Agora o Brasil entrou nessa história de crise cambial, porque tem aí as reservas internacionais, eles foram torrando as reservas, torrando, as reservas vão reduzindo drasticamente, sistematicamente, porque eles precisam correr aí para conter um pouco a alta do dólar, e foram gastando tudo isso. Quer dizer, o Banco Central dos Estados Unidos diz, o Brasil é um caso perigoso, nós precisamos emprestar dinheiro lá para eles. O Banco Central americano emprestando dinheiro aqui para o Banco Central brasileiro. Agora, na essência do problema, eles não tocam, que é essa situação de emergência, de socorrer essa urgência, socorrer essa emergência, que é essa dura realidade que se pronuncia, conforme eu disse. Se aconteceu na Europa, que tem muito mais recursos, muito mais condições, muito mais infraestrutura econômica, de saúde, etc., etc., se aconteceu lá e o Banco Central europeu está tomando essas medidas, por que o governo brasileiro já não dá um passo aqui adiante nesse sentido, nesse rumo? Porque não tem seriedade. É um governo que não leva esta realidade a sério. Se não leva essa realidade a sério, nós não devemos levar esse governo a sério. Não tem nenhuma credibilidade. É preciso urgentemente procurar caminhos para que o Brasil tenha comando, para que o Brasil tenha condições de se unir e enfrentar esse momento tão delicado, tão dramático, tão complicado, tão complexo. Muito obrigado pela atenção. Reforço o pedido para que você se inscreva, para que você dê o like, para que você comente, para que você divulgue, enfim, o outro lado da notícia. Um abraço, até a próxima.